Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Eduardo Andrade, professor de língua portuguesa, língua inglesa. Estamos aqui dessa vez com um vídeo de língua inglesa. Aproveite para conferir os outros vídeos do canal, deixar o seu gostei e se inscrever. Vamos para o vídeo. Nesta aula nós iremos compreender a estrutura do tempo verbal a ser estudado e o seu uso. Antes mesmo de começar, vamos contextualizar, fazer um aquecimento do nosso conteúdo. Então, no nosso dia a dia, é muito comum fazer planos para o futuro, pensar no futuro em ações adiante. É bem provável que você já tenha feito planos com a sua família ou amigos de algo para fazer no fim de semana. Mas como podemos expressar isso em inglês? Para isso, nós temos o futuro imediato. Então, o futuro imediato ele é usado para ações premeditadas, ou seja, quando você enuncia uma ação nesse tempo verbal, você já pensou, já planejou essa ação anteriormente. Esse tempo verbal ele é estruturado da forma sujeito, verbo to be no presente, verbo auxiliar do futuro going to, verbo principal em sua forma base e mais um complemento se o verbo pedir. Além dos nossos substantivos, ou seja, nossos nomes em geral, nós podemos também utilizar os pronomes pessoais com a função de sujeito. Para as pessoas do singular, nós temos I para eu, you para tu ou você, he para ele, she para ela, it para ele e ela, no caso de animais e objetos. No plural, nós temos we, nós, you, vós ou vocês, they, eles e elas. Acompanhado dos nossos pronomes pessoais, nós temos o verbo to be, o verbo ser ou estar. Então, no singular, nós temos I am, eu sou ou estou. You are, tu és ou tu estás. He is, ele é ou está. She is, ela é ou ela está. It is, ele ou ela é ou está, para animais e objetos. No plural nós temos we are, nós somos ou estamos. You are, vós sois ou estáis. They are, eles são ou estão, para pessoas, animais e objetos. Então, acompanhado do nosso pronome pessoal ou substantivo e o nosso verbo to be, temos o verbo auxiliar do futuro, o going to, e mais um verbo principal e um complemento se necessário. No exemplo, nós temos eu vou jogar futebol. I am going to play soccer. I seria o sujeito, am, o verbo to be, no presente, going to, verbo auxiliar do futuro, play, verbo principal em sua forma base, soccer, o complemento. Na próxima frase nós temos Pedro vai visitar um amigo. Então, no lugar desse Pedro, nós poderíamos ter o pronome pessoal he. Então, pronome de terceira pessoa. Então, conjugaria da mesma forma o verbo to be, em que nós temos conjugado aqui o Pedro. Então, com is. Pedro is going to visit a friend. Neste outro exemplo, nós temos um pronome do plural. Um pronome pessoal do plural, então we. We are going to study. Nós vamos estudar. E no próximo exemplo, nós temos they are going to travel. Eles vão viajar. Então perceba que nos dois últimos exemplos nós não temos complemento. Esses verbos, então, são verbos intransitivos. Esse, então, pode ser um conteúdo para aprofundarmos mais em uma próxima aula. Agora que nós já conhecemos a estrutura do nosso tempo verbal, então vamos às atividades. Então, eu peço que você escaneie o código que está aqui na tela para acessar a plataforma Quizzes, para fazermos a nossa atividade. Em seguida, logue com o seu login e senha
e vamos iniciar a atividade. Então você terá que arrastar as palavras para formar frases com o tempo verbal estudado. Primeiramente, nós temos, então, Maria vai comprar um sanduíche. Como será que poderia ficar essa frase no futuro imediato? Então, vou dar um tempo para você fazer a atividade. Então, vamos corrigir. Primeiramente, nós temos Maria como sujeito, que poderíamos ter no lugar da Maria o pronome pessoal she. E o verbo to be correspondente, nós temos is. O verbo auxiliar do futuro imediato, going to. E o verbo principal mais o complemento, buy a sandwich. Então, ficando a frase, Maria is going to buy a sandwich. Próximo exercício. Eu vou acariciar o cachorro. Como será que ficaria isso em inglês? Vou dar mais um tempo para você fazer esse próximo exercício. Pronto, vamos corrigir. Primeiramente, como sujeito, tenho I, o verbo to be correspondente, am, o verbo auxiliar do futuro, going to, verbo principal mais o complemento, pet the dog. I am going to pet the dog. Próximo exercício. Nós vamos assistir a um filme. Como será que ficaria essa frase em inglês? Vou dar mais um tempo para você fazer essa atividade. Vamos corrigi-la? Primeiramente, como sujeito, nós teríamos we, o verbo to be, correspondente are, o verbo auxiliar do futuro, going to, e mais o verbo principal com complemento, watch a movie. Ficando, we are going to watch a movie. Próximo exercício. Qual das frases a seguir está no futuro imediato? Então vamos fazer uma leitura rápida de cada uma das frases antes de respondê-las. He is reading a book. He read a book. He's going to read a book. Vou dar um tempo para você fazer esse exercício também. Vamos corrigi-lo. Então, na primeira frase, vamos traduzir. He's reading a book. Ele está lendo um livro. A próxima. He read a book. Ele leu um livro. E a última. He's going to read a book. Ele vai ler um livro. Então, a opção correta, a última. Creio que você tenha acertado todas as alternativas. Se sim, parabéns. Vamos revisar rapidamente o nosso conteúdo.
Então, em que momento que nós utilizamos o tempo verbal futuro imediato? Então, ele é usado para ações já planejadas, ações já pensadas, que serão realizadas no futuro. E qual que é a estrutura do tempo verbal? Sujeito, verbo to be no presente, verbo auxiliar going to, verbo principal em sua forma base e, como havíamos mencionado, um complemento se necessário. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aproveite para conferir os outros vídeos do canal e deixar a sua inscrição. Em breve teremos mais conteúdos relacionados à língua portuguesa e língua inglesa. Muito obrigado por ter assistido. Tchau!